Depois que eu ensinei o Suminagashi, muitas pessoas comentaram sobre uma outra arte feita com água, o Ebru, uma técnica tradicional turca que transforma gotas de tinta flutuando em uma verdadeira obra-prima. E hoje, a pedido de vocês, eu vou mostrar como aplicar essa técnica em tecido, criando uma peça única, porque no Ebru nenhuma obra se repete. O Ebru é uma arte tradicional da Turquia, desenvolvida há séculos dentro da cultura otomana. Hoje o Ebru continua vivo pelas mãos de artistas turcos que preservam essa tradição e também exploram novos materiais como tecidos, sedas e objetos contemporâneos. A técnica foi reconhecida como patrimônio cultural imaterial pela Unesco. E é isso que nós vamos aprender nessa aula, que terá duas partes, onde na primeira parte eu vou ensinar toda a preparação da tinta e dos materiais e na segunda parte nós aprenderemos a aplicação da técnica. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é preparar o meio no qual nós vamos gotejar as tintas. E a técnica do Ebru, ela tem uma característica muito especial, que a água onde a tinta é gotejada, ela é espessada. Então, nós temos que usar um espessante para a água ficar um pouco mais grossa, um pouco mais viscosa, diferente do Suminagashi que eu havia ensinado, onde nós utilizamos somente água pura, né? Então, na aula de hoje, eu vou mostrar para vocês quais são os materiais tradicionais do Ebru, mas também vou adaptar para materiais que nós encontraremos com facilidade aqui no Brasil. Na aula de hoje, eu vou mostrar os dois lados, um material tradicional, para quem quiser procurar e fazer a técnica com todo o material tradicional, e também vou mostrar as adaptações, e é isso que nós vamos fazer agora. Então, na técnica tradicional do Ebru, é utilizado o quitre, que também é chamado de goma traga-canto, né? Essa é a goma que é utilizada para espessar a água. E o que nós poderemos substituir? Poderemos usar, olha, o CMC, o alginato, que também são espessantes muito bons e mais fáceis de encontrar. Na aula de hoje, eu vou utilizar o CMC. E lembrando, gente, que todo o material que eu utilizar na aula vai aparecer aqui embaixo na descrição do vídeo, o local onde vocês podem adquirir, e eu vou adaptar todos eles para que seja bem fácil de vocês adquirirem e encontrarem, tá? Então, olha, aqui nesse liquidificador eu vou colocar a água e vou misturar o CMC. A água, ela tem que estar morna, tá? Não muito quente, gente. Uma água morna que você coloque o dedo e fica tranquilamente, sem nenhum problema. Então, aqui eu vou misturar 1 litro d'água, que é uma receita padrão, tá? Então, 1 litro de água morna. E o CMC eu vou colocar de 5 a 10 gramas. Então, é mais ou menos equivalente, olha, se você for colocar 10, a 2 colheres de chá. Então, aqui é uma colher de chá que tem 5 ml. Então, vou colocar 2, são 10 ml. Ó. Aqui, olha, 1 colher, 2. Você pode misturar também, se não quiser no liquidificador, pode misturar com uma batedeira ou até mesmo na mão, gente. Você pode colocar em um recipiente e misturar com o fouet. Só que vai demorar bem mais para dissolver, né, o CMC. Então, eu prefiro já colocar no liquidificador, que é bem mais rápido, tá? E agora aqui é só bater. Pronto, gente, olha, deixei misturando mais ou menos uns 3 minutos, que já é o suficiente. E agora é só você, né, retirar aqui, olha, e colocar em um recipiente. Aí vocês notem que ela tá bem branca, por quê? Criaram bolhas, né? Só que essa mistura, ela tem que ficar transparente. Então agora nós temos que deixar essa mistura descansar. Não há necessidade de colocar na geladeira. Se você quiser, pode até colocar, mas não há necessidade. Se você colocar na geladeira, ela vai ficar mais espessa. Então eu não costumo colocar.
Então, você tem que deixar aqui descansando no mínimo por 3 horas. Eu gosto de deixar de um dia para o outro, porque aí essas bolhas todas já saíram e o espessante aqui vai estar bem incolor. Então, eu costumo deixar de um dia para o outro. Mas se você não tiver tempo, pelo menos durante 3 horas, você tem que deixar essa mistura aqui paradinha e descansando. E agora o nosso meio de trabalho já estará pronto, tá? E agora o segundo material que nós vamos preparar, também muito importante, que são as tintas que nós vamos pingar sobre aquela água com espessante e formar lindos desenhos. Então hoje eu vou trabalhar com tecido, então essa formulação que eu vou passar para vocês é para ser utilizada quando nós fazemos a técnica no tecido. Então na técnica tradicional do Ebru, os pigmentos são diferentes do que eu vou apresentar hoje. Como eu falei, hoje serão adaptações. Então, no tradicional são usados pigmentos minerais, óxidos naturais, pigmento preparada com bile de boi sintético. E o que é essa bile de boi sintético que é colocado no pigmento? É chamado surfactante, que é um elemento muito importante, que o surfactante faz com que a tinta ela abra. Na hora que você pingue a tinta sobre aquela superfície com espessante, ela vai abrir. Então, para isso precisa do surfactante. Então, na técnica tradicional, as tintas são preparadas com pigmentos minerais, óxidos naturais e também é adicionado a bile de boi sintético, que é chamado Ox-Gal. Né? Essa é o tradicional. Agora vamos às nossas adaptações. Como hoje eu vou pintar tecido, então eu vou usar a tinta para tecido, né? Essa tinta aqui acrílica para tecido. E como o surfactante, nós vamos usar, olha só, gente, detergente de louça. Quanto mais neutro o detergente, melhor, tá? Então ele vai fazer o mesmo efeito de abertura da tinta e vocês vão ver que fica muito bom. Lógico, tem que usar na proporção correta, que eu vou ensinar para vocês agora. Então eu vou misturar aqui, olha só, a tinta para tecido, né? Vou fazer uma quantidade, aí vocês, se quiserem fazer mais tinta, é só aumentar na proporção. Então eu vou usar, olha, uma colher, ó, dessa colherzinha de café de tinta, né? Vou colocar aqui. E vou usar a mesma medida de água filtrada, né, na temperatura ambiente. Então aqui tem água, vou misturar aqui, olha, uma colher também de água e misturo bem. Isso aqui é só para afinar um pouco mais a tinta, né, porque nós temos que gotejar a tinta, então ela não pode estar muito espessa. Pronto, gente, agora que eu já misturei bem, o surfactante, que é o que vai fazer a tinta abrir, nós colocamos pouca quantidade. Então, para essa quantidade aqui de tinta, eu vou colocar 1 a 2 gotas só do detergente. Não coloquem muito, porque senão a sua tinta vai abrir demais e não vai produzir o efeito que você espera. Então, veja bem direitinho aqui. Se quiser usar um conta-gotas, pode usar também. Mas eu vou pingar, olha só, 2 gotinhas, tá? E aqui já é o suficiente. Agora misturamos novamente. Aí você pode deixar assim, né? E utilizar um conta-gotas, ou pode utilizar esses frascos gotejadores que eu gosto bastante. Eu coloco a tinta aqui dentro e depois eu vou gotejando, que eu acho muito mais prático. E depois você já pode guardar, né, a tinta aqui, fica bem fácil. Então é só despejar aqui dentro do frasco. Gente, bem simples, né? Eu já até preparei algumas cores aqui, ó. Preparei verde, preparei vermelho. Depois eu vou raspar melhor aqui. E vou preparar essas outras cores e já vou deixar tudo prontinho, né? Para nós iniciarmos a técnica, tá bom? Até já! E pronto, gente, agora, olha, todas as nossas tintas já estão prontas. É bastante importante ter uma cor branca também, que faz um realce incrível quando nós aplicamos, né, na técnica. E eu sei que muita gente vai me perguntar, Ingrid, e nos outros materiais? Porque essa tinta aqui, eu adaptei especificamente para o tecido. Se eu quiser aplicar em outros materiais, quais tintas usar? Aí, gente, eu pensei bastante e eu resolvi criar uma apostila para vocês, tá? Onde eu vou
detalhar para cada material qual tipo de tinta você tem que usar e como preparar a tinta, né? Levando em conta que eu estou adaptando os materiais. Então, eu já testei em vários materiais, adaptei as tintas e criei receitas incríveis. E é isso que eu vou disponibilizar para vocês nessa apostila. Lá terá como preparar, né? Como nós temos aqui no começo da aula, o espessante, e também vou disponibilizar receitas de diversos tipos de tintas que poderão ser usadas conforme o material que você queira marmorizar, tá bom, gente? Foi uma forma que eu encontrei de poder ajudar vocês e disponibilizar um pouco mais a respeito dessa técnica tão linda. Então, quem quiser se aprofundar mais nessa técnica de marmorizado e querer explorar outros tipos de materiais, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para quem quiser adquirir essa apostila e aprender, né, como utilizar nos mais diversos materiais, porque as técnicas de imersão, gente, os materiais são infinitos e fica muito lindo o resultado. Combinado, gente? Então tá aqui na descrição do vídeo e quem tiver interesse é só clicar no link, tá bom? E agora, finalmente, vamos à preparação do nosso terceiro material, que é o tecido que nós vamos tingir e ficar belíssimo. Para essa técnica, gente, o resultado que melhor você pode conseguir é utilizando tecidos como seda. Olha, essa aqui que eu vou usar hoje é uma seda Pongé número 5. Você pode aplicar também em viscose, pode aplicar também, olha, em cetim, um algodão que seja um algodão fino, viscose, como eu falei. Então, nesses tecidos assim mais molinhos, mais finos, é o ideal para aplicar a marmorização. Evitem, gente, tecidos muito grossos, tecidos impermeabilizados ou se for um poliéster puro. Esses não darão um bom resultado. Eu vou testar hoje também nesse saquinho aqui, olha, que é um saquinho de algodão. Por mais que ele seja grosso, eu quero mostrar também para vocês, né, o resultado. E agora eu vou ensinar para vocês um truque que ninguém mostra. Como vocês fazem para a tinta fixar melhor, inclusive utilizando tecidos com base de algodão, que é o uso, gente, olha, do alumem, que nada mais é do que a nossa pedra ume em pó, né? E é bem fácil de fazer. Aqui eu tenho meio litro de água, então para essa quantidade de água eu vou colocar 15 gramas do alumem. Se você for fazer 1 litro d'água, aí você coloca 30 gramas. Mas como tem pouco tecido, não tem necessidade. Então aqui eu estou usando, olha, uma colher de sopa, que ela tem mais ou menos essa quantidade que eu preciso. E é só misturar bem aqui na água até dissolver. E uma coisa bastante importante, gente, antes até de você colocar o tecido aqui nessa água, é importante que você lave o tecido. Então eu lavei a seda, lavei a viscose, lavei principalmente o algodão, porque o tecido ele vem com uma goma de fábrica e essa goma também prejudica bastante a aderência da tinta. Então sempre lavem o tecido, né? Passa um sabãozinho, lava, não passa amaciante, deixa secar e depois vocês fazem essa preparação aqui no alumem, aí vocês vão garantir que a tinta vai fixar super bem e vai ficar um resultado bem colorido, bem bonito. Então agora que eu já misturei bem, eu vou simplesmente, olha, pegar o tecido e deixar de molho aqui nessa mistura. Quanto tempo tem que ficar? Gente, de 20 minutos a meia hora já é o suficiente. Você deixa aqui de molho, olha. Aí o alumem vai penetrar bem aqui nas fibras do tecido. E depois é só você torcer bem, deixar secar. Aí passa com ferro de passar roupa para o tecido ficar bem esticadinho. Aí já estará pronto, né, para você usar para fazer o marmorizado, tá, gente? Então eu vou deixar descansando aqui de 20 a 30 minutos, vou deixar secar, vou passar. E a próxima etapa nós já iremos lá para as nossas cores e fazer marmorizações incríveis, tá bom? E assim nós encerramos a primeira etapa da nossa técnica Ebru em tecido. Na próxima aula nós vamos finalmente para a parte mais esperada, a criação do desenho sobre a água.
Vou mostrar como as cores se comportam, como fazer os movimentos tradicionais da técnica Ebru e como transferir essa pintura para o tecido. E se você gostou dessa aula, já me dá aquele like, compartilhe esse vídeo com todo mundo e também se inscreve no canal.